Olá, bem-vindo e obrigado por acompanhar o tutorial. Eu gostaria de relembrar vocês que eu estou utilizando aqui uma versão que não é uma versão oficial do Blender 2.80, ela é uma versão de teste, uma versão alfa. E houve alguma questão aqui de como conseguir essa versão para poder fazer a utilização. Se vocês forem na página principal do site oficial, vocês não vão ver essa versão de teste. Mas vocês podem utilizar esse endereçamento aqui, chamado https builder.blender.org/download, e vocês vão ter acesso a essa página aqui. Ela vem em inglês. Como eu estou utilizando aqui o Google Chrome, eu utilizei o botão direito do mouse para utilizar essa possibilidade aqui de traduzir a página para o português. E aqui vocês vão ver que eu tenho a versão consistente de 64 bits, que é a última versão aí 279, e tem uma versão 2.80 que é uma versão alfa. E vocês vão anotar aqui uma observação que, embora as compilações a seguir tenham os recursos mais recentes e correções de erros interessantes, elas podem ficar instáveis e atrapalhar seus arquivos. Use por sua conta e risco. Então não é uma versão que vocês podem utilizar por enquanto para fazer um trabalho de forma consistente. Aguardem a versão oficial ser lançada para a partir daí vocês utilizarem os recursos de forma mais tranquila. Ok? Mas vocês podem baixar para fazer como eu estou fazendo aqui, o uso de teste. Eu baixei, ela veio para um arquivo descompactado, ele descompacta com esse nome aqui. Dentro desse arquivo, sem precisar instalar, eu vou ver que existem os arquivos principais para a execução do programa. Então eu posso rolar a barra de rolagem e procurar esse arquivo aqui com o nome Blender, que é o executável. Basta eu clicar com o botão direito ou duas vezes sobre ele e executar como administrador, ou até mesmo abrir, e nós vamos ter aí o nosso Blender aberto na área de trabalho. Vamos agora entender como é que a gente pode fazer para utilizar os meios de navegação. Existe um velho poema aí que diz que navegar é preciso, e vamos ver que isso é importante aqui na área de trabalho do Blender. Se eu utilizar a tecla 6, eu consigo rotacionar para a direita a área de trabalho. Se eu utilizar a tecla 4, eu consigo rotacionar para a esquerda a área de trabalho. Se eu usar a tecla 8, eu consigo rotacionar para cima. Se eu utilizar a tecla 2, eu consigo rotacionar para baixo. Então, com o teclado numérico, eu ainda mantenho aquelas formas de manusear a navegação aqui na área. Só que a nova versão tem como previsão esses ícones coloridos que vêm aqui na parte superior direita, que são os nossos eixos navegáveis. Vocês vejam que eles são simbolizados por cores e por letras. O que é que isso quer dizer? Se eu encostar o cursor numa esfera azul, por exemplo, pressionar o botão esquerdo e manter o botão esquerdo pressionado, no momento que eu arrastar o mouse, eu consigo fazer esse tipo de deslocamento aqui pelo eixo Z. Se eu utilizar sobre a esfera verde, pressionando o botão esquerdo, eu faço sobre o eixo Y. Se eu utilizar a esfera vermelha, eu faço pelo eixo X. E aqui a gente manuseia, independente de termos ou não aquele manuseio feito pelo teclado. Outra forma também é eu clicar em cima de cada eixo desse. No momento que eu clico, vocês vão ver que eu vou ter divisões de pontos diferentes. Visão que vocês vão perceber no canto superior esquerdo, ditando que eu estou utilizando a perspectiva pela esquerda. Vocês vão ver aqui Left Perspective. Se eu clicar X, eu estou utilizando o modo de perspectiva pela direita. Se eu clicar aqui no Z, o modo de perspectiva por cima. Essa visão de perspectiva é uma visão que vai permitir a gente atuar com os objetos na área utilizando os três eixos X, Y e Z. Quando nós mudamos para o modo ortográfico, a gente pode clicar a tecla 5 do teclado numérico, que altera entre ortográfico e perspectiva. Note que eu tenho uma diferença aqui no momento que eu teclo a tecla 5. Outra forma de acesso também é eu vir aqui nesse ícone, que está aqui na parte superior direita da janela 3D View. E no momento que eu clico, eu também faço a alternação entre o modo de perspectiva para o modo ortográfico e volto ao modo de perspectiva. Então eu tenho a possibilidade de usar a tecla 5 e esse ícone para fazer esses procedimentos. Vocês podem perceber que eu tenho aqui na parte superior da janela 3D View
um menu chamado View, que significa vista. Clicando com o botão esquerdo, eu tenho aqui como fazer o alinhamento de vista e a navegação. Observe que quando eu encosto o cursor no ícone de navegação, ele abre um submenu, onde eu tenho aqui qual o tipo de navegação, que é o Orbit, que eu desejo fazer aí na área de trabalho. Vejam que aqui vejam que à direita de cada opção eu tenho a tecla que representa o atalho pertinente a esses comandos. Vocês podem dar uma olhada aqui para irem se acostumando com essas teclas de atalhos que facilitam bastante no momento que a gente está elaborando os projetos. Outra forma também que eu consigo fazer o giro orbital com o botão do meio do mouse pressionado e arrastando o mouse. Tecla Shift e o botão do meio do mouse pressionado, eu consigo arrastar. Se eu utilizar o Ctrl e o botão do meio pressionado, eu consigo fazer o efeito de zoom. Esses mesmos efeitos, vocês vão poder observar que eu tenho aqui na parte superior. Se nós clicarmos aqui com o botão esquerdo sobre essa mãozinha de arrastando o mouse com o botão esquerdo pressionado, aquele mesmo recurso que fizemos aí com o Shift e o botão do meio do mouse pressionado, que é o arraste da área de trabalho. Se nós encostarmos na lupa que tem um mais e pressionarmos o botão esquerdo, nós conseguimos o mesmo efeito que nós conseguimos com o atalho Ctrl mais o botão do meio do mouse pressionado. Então, são os meios de navegações que vocês podem fazer para movimentar a área de trabalho. Espero que vocês tenham absorvido esse entendimento de navegação e vamos até o próximo tutorial. Até breve.